3, 2, 1. Fala galera do Geração Ultra Jovem, nós estamos aqui com um novo programa, nova temporada aqui em um novo estúdio, que é o Estúdio Pode Vir. Nós estamos aqui em São Paulo e estou muito feliz porque nós estamos avançando aí mais uma temporada desse programa que está sendo um sucesso aí no YouTube. Quero agradecer muito a vocês que estão lá assistindo os vídeos, estão acompanhando lá no YouTube, principalmente os shorts, né, que tá dando, graças a Deus, uma boa visualização. Já atingimos aí 6.000 visualizações, 3.000, 4.000, né, tivemos um shorts aí que bateu 6.900 visualizações, então estamos muito felizes aí com essa nova caminhada e essa nova trajetória do programa Geração Ultra Jovem, só que dessa vez numa nova roupagem, como vocês estão vendo aqui no Estúdio Pode Vir em São Paulo. Nós vamos fazer uma espécie de podcast aqui. E vai ser muito interessante, gente, porque eu estou aqui ao lado dessas duas lindezas maravilhosas da rádio Mogi FM e elas vão estar falando com a gente, conversando com a gente sobre a trajetória da rádio, como que foi, como que é manter essa rádio no ar durante tantos anos e também sobre o programa delas. O nosso podcast está muito bacana, cheio de muita coisa legal. Não sei se vocês repararam aí nas novidades, mas nós temos aqui um Batman, uma galerinha aqui que eu trouxe, né, para curtir para estar fazendo parte desse nosso projeto, tá certo? Eu quero agradecer imensamente ao Juarez da KS Pastéis, que graças a ele estamos aqui neste novo estúdio. Uma franquia de pastéis, uma empresa de pastéis, onde fazem pastéis de qualidade, com muito sabor, qualidade, um atendimento maravilhoso. Eu estive lá, saboreei aquele pastel maravilhoso da KS Pastéis. Lá tem todos os sabores, gente. Tem sabor de camarão, tem sabor de também de carne, queijo, frango catupiry. Vixe, tem vários sabores e tem uma novidade lá também que é de erva doce. Vocês já provaram pastel de erva doce? Só lá vocês vão encontrar um pastel de erva doce. O pastel estava delicioso, gente. Eu experimentei o pastel. Eu tive essa oportunidade de comer lá na KS Pastéis. E fica pertinho ali da estação Engenheiro Goulart. Fica na Rua Gagé, número 64, do ladinho ali da estação Engenheiro Goulart. É muito fácil chegar lá na KS Pastéis. E graças a ele estamos neste novo estúdio aqui em São Paulo. E é isso aí, mas chega de falar sobre nós. Vamos conversar com elas para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho lá da Rádio Mogi FM. Vocês já ouviram rádio? Gostam de rádio? Conhecem a rádio web? Nós estamos aqui com duas lindezas da Rádio Mogi FM, a Márcia Magela e também a Rosângela Lê. E elas vão estar falando sobre como é a trajetória na Rádio Mogi FM. Sejam bem-vindas! Muito obrigado por estarem aqui presentes neste novo estúdio e acompanhando essa trajetória. E eu quero saber de vocês. Ô, Márcia, o que é a Rádio Mogi FM? Conta pra gente. A rádio, na verdade, é a realização de um sonho do diretor da rádio, né? O J. Wilson. Uhum. O J. Wilson, que é bem conhecido lá na região de Mogi, né? Mogi das Cruzes. É bem conhecido também no sul de Minas, onde ele morou um tempo. E como ele foi locutor muitos anos em Mogi, muitos anos em Minas, e ele tinha esse sonho de montar a rádio. Então, é a realização do sonho dele. O J. Wilson, uma pessoa gente boa pra caramba. Eu estive lá na Rádio Mogi FM, vou dizer pra vocês que eu tive um programa lá durante um tempo. Tive, acho que uns 3 meses lá, né, de programa, mais ou menos. E o J. Wilson, um abraço pra você. Você não pode estar presente, mas estamos lembrando de vocês aqui no nosso estúdio. Sempre muito gente boa, abriu as portas pra mim. Tenho muita gratidão a você e a todos da Rádio Mogi FM. E se sintam à vontade pra conversar também, pra gente dialogar sobre a rádio. E você, Rosângela, fala pra mim, você tem programa lá na rádio também, Mogi FM? Tenho, todos os sábados, Momento da Saudade, lá das 10h30 até 10 para 1 estarei lá
todo sábado, né, Márcia? Aqui com a nossa, Todo aqui, a nossa sábado. parceira. Primeiramente, deixa eu dar uma boa tarde, né? Isso mesmo. Primeiramente, boa tarde. Boa Tem que dar uma boa tarde. tarde aqui pra Márcia, pro Marlon. Já agradecendo pelo convite, Marlon. Imagina. Muito grata, viu, Marlon? Eu que agradeço. Então, voltando lá no meu programa, é todos os sábados, faço uma live 9h20 e até 10h20 vou com essa live para agradar, conta piada, brinca, dá risada. Eu falo que a minha live é uma live de louco. Isso é uma live de louco. Todo mundo brinca, todo mundo interage. E tem que agradecer bastante ouvintes, bastantes internautas. E é só isso. Agradeço muito. É uma rádio de gente doida? É uma... Gente doida. Eu É uma falo que rádio, não, é um programa de gente doida. Não, eu falo que é uma live de doido. Uma porque live tem de de gente tudo. doida. É assim, quando eu comecei a fazer as lives, na verdade, quando eu comecei o programa, dia 14 agora vai fazer 3 anos de Rádio Mogi FM. 3 anos? 3 anos. Então, eu sou muito grata, né? Muito grata que a nossa aqui, eu falo que ela é a primeira dama aqui, né? É a esposa do diretor J. Wilson. Já agradecendo também o J. Wilson também, né? Que me deu essa oportunidade, que está lá, né? Não está aqui com a gente, mas vai estar sempre presente aqui com a gente, né? E agradecendo, né? E falando um pouquinho das lives que ele chega todo sábado, você tem que contar 4 piadas. Aí ele fala, não vou contar piada, não. Então ele vem com as piadas deles, brinca. Então o pessoal lá interage com a gente, fala, me conta piada, a gente pede piada. Tem que contar piada. Sábado que não tem piada não é live louca. Então é isso. Então eu sou muito agradecida a tudo isso. E agradeço mesmo de coração os 3 anos, né? De 14, faz 3 anos de Rádio Mogi FM. E é isso. E o público, tem muito público lá, pedem muitas músicas. Pede muito, muito. Muita gente interage comigo. Às vezes eu não tenho nem tempo de atender todos os ouvintes. Nem tenho tempo. Mas não toco num sábado, toco no outro. Então, mas faz sucesso lá. Faço sucesso. É Momento da Saudade. Momento todo da sábado. Saudade, todo sábado. Flashback nacional e internacionais. Olha. Esse sábado ela recebeu uma mensagem da Itália. Ô, louco, da Itália, tá mais poderosa que eu. Vi mensagem da Itália. Só que eu não sabia se era boa noite, se era bom dia ou era boa tarde, né? Mas enfim, eu dei meu bom dia. Aqui no Brasil é bom dia, então. Mas a gente fica grato, né, Marlon? Então, é isso daí, né? Tô muito feliz. Poxa vida, eu não recebo nenhuma mensagem da Itália. Cadê vocês da Itália pra me mandar mensagem? Poxa vida, gosto tanto da Itália, rapaz. E você, Márcia, fala pra mim. Então a rádio tá durante 3 anos. Não, a rádio já tem 4 anos. A 4 Rosângela anos. é que está há 3 anos com a gente. Mas a rádio, ela completa agora dia 21 de junho, ela completa 4 anos. 4 anos. Isso, a gente começou quando o J. Wilson resolveu criar a rádio, foi bem no meio da pandemia. A gente tava pandemia ainda, né? E aí, tudo fechado, ele tinha um comércio, mas daí não tinha como abrir o comércio, e foi onde surgiu a ideia da rádio, né? Como ele tem muito conhecimento, assim, com o pessoal dessa área, e ele começou numa portinha lá no bairro onde a gente mora, onde era o comércio dele, daí ele adaptou numa portinha, ali era ele sozinho. Nossa. Ele sozinho, ele conta assim que ele falava para ele mesmo, porque os primeiros dias não tinha nem ouvinte, né? Rádio web, a pessoa ninguém conhecia os primeiros dias, mas ele foi insistindo e foi divulgando ali, boca a boca, fala para um, fala para outro, para outro. Aí foi aumentando. Aí o que aconteceu? Não tinha programação no início. Era ele, tinha o programa dele e depois ficava no automático tocando música. Aí, para não ficar só o programa dele, o que aconteceu? Eu falei para ele, eu vou te ajudar. Aí eu comecei a fazer um programa também. Ah, você gravou também. Eu fiquei uns 3 meses fazendo um programa, né? É a primeira vez que eu fico sabendo que a Márcia tinha um programa na Rádio Mogi FM. Na verdade, eu já sabia, mas eu deixei ela... Aí eu fazia um programa domingo de manhã cedo, falava sobre agronegócio, que é um assunto que eu entendo um pouquinho, né? Aí eu pegava um assunto e deslanchava aquele assunto assim, durante 1 hora de programação e colocava umas músicas também e tal, né? Aí depois foi chegando outros locutores, né? Primeiro foi o seu Ananias, né? Que a gente chama de Zé do Caixão, né? Mas é Ananias o nome dele, né? Ananias? É Ananias, que eu chamo, não sei por que é Zé do Caixão, você sabe? Não sei, eu queria saber, eu vou fazer Zé essa do pergunta pro Zé. Caixão. Vou fazer essa pergunta pra ele. Será que ele gosta tanto de caixão assim, Eu gente? não sei, eu não entendo ainda. Então vou fazer essa pergunta. Bem lembrado, vou fazer sábado essa pergunta pra ele. Ele tinha também aquelas unhas enormes, igual o Zé do Caixão da televisão, vocês lembram do Mojica? Ele não tem nada de que você... Se lembre do Zé do Caixão. Lembro do Zé do Caixão, Zé do Caixão, você vai ver, né?
Aí ele foi o primeiro locutor, né? E aí depois dele veio a Rosângela. Aí eu- Quando a Rosângela chegou, a gente já estava com as plataformas também, né? Já tava com a plataforma, já. é. Já tava com a E plataforma. aí a gente fez parceria com plataformas, né? Para ter programação, né? Então tem a programação gravada que vem para E as plataformas, quais seriam as plataformas? Então, hoje a gente tá com a Sonjet, Ah, tá? Que é a plataforma que cuida da programação do Roberto e Meirinho, que é uma dupla aí, assim, do pessoal mais das antigas, que conhece bem, né? É uma formação nova, mas é uma dupla das antigas, né? Então, essa plataforma, eles têm vários programas de rádio, são todos gravados, e aí vem a programação gravada, já, só para jogar no ar. E fora isso, a gente tem a plataforma que é de TI, né? Que é a TGA Soluções, que é quem cuida para manter a rádio no ar, né? Toda a parte de TI. Ah, sei. E além disso, tem um aplicativo também. Temos aplicativo oficial, tá? A gente tem domínio próprio para o e-mail, né? Para poder ficar tudo regularizado certinho. Então tem o YouTube e todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, tudo. Que bacana. Então, pro pessoal curtir aí a Rádio Mogi FM, é só baixar o aplicativo através da Play Store, não é isso? Isso. Na Play Store, baixa o aplicativo Rádio Mogi FM. Coloca lá na Play Store que já vai aparecer. Baixa o aplicativo. Aí, às vezes alguém não quer baixar o aplicativo, né? Ou tá com algum problema no celular, fala, não tô conseguindo baixar o aplicativo. Pode ouvir pelo site também, tá? O site também dá para ouvir no site e pode acompanhar a programação no YouTube. E a programação é 24 horas, rodando música. 24 horas. 24 Como uma rádio normal, né? Isso, exatamente. Que legal, cara. Olha só, 24 horas de programação. Uhum. Só vocês baixarem o aplicativo lá na Play Store, Rádio Mogi FM. E a Rosângela? Rosângela, você já teve muitos eventos da Rádio Mogi FM? Ah, vários. Não perdi a conta. Tem vários. Vários. Vários eventos que a gente fizemos. 3 anos também, né? Foi muitos eventos. Não tem assim, não tem aqui em mãos para te dizer o quanto. Foi muitos. Muitos eventos a gente fizemos. Muita E qual foi cobertura. um dos mais bacanas, assim? Dos mais Cite alguns aí bacana? pra gente. Ai, o mais bacana. Ai, é tantos, Marlon. E agora? Ai, é tantos. Teve um de flashback que eu sei que aconteceu lá no Parque Flashback. Centenário. Centenário. É, então. É, acho que sim. Acho que foi do Centenário. Teve Eu doações acho que foi do também, né? Foi bem Centenário. legal, Não, né? Foi o do Centenário. E depois o outro lá de Biritibamirim, que a gente participamos lá também. Foi bem legal. E como que foi esse de Biritibamirim? Biritibamirim foi assim, foi uma coisa muito rápida, sabe? Eu, assim, como é que eu vou te dizer? Foi assim de mim, sabe? Aquelas, sabe? Um concurso das senhoras, né? A Márcia nem Miss foi, né? Terceiridade. Miss Terceiridade. Miss Terceiridade. E foi uma Olha. coisa linda. A Também. Márcia não foi Não nesse fui, dia, eu não sei não o porquê podia que aconteceu, nesse mas dia. ela não foi. Mas foi muito bacana. Foi acho que 2 horas, 2 horas e meia de eventos. Mas foi muito, até tô querendo me participar também. Ó. Já não falta muito, tá, Marlon? Tá Não falta jovem, muito. tá jovem. Mas um aninho eu consigo participar da Miss Terceiridade lá. Vai ser muito legal, né? Mas acho que foi um dos melhores. Depois o Parque Centenário. O Parque Centenário foi legal também. Foi bem Foi legal. bem legal, Mas né? por aí tem muitos, ainda que venha muitos ainda, né, Márcia? Sim, Ainda vai vir com muitos certeza. ainda, né? A gente trabalha para isso, né? Então, e deixa eu mandar um beijo lá pro pessoal lá. Beijo para todos o pessoal lá, né? Seus Então, ouvintes, né? meus ouvintes, internautas, né? E Claro. no sábado passado, estive em domingo, Ah. estive em Guarulhos. Foi muito legal. Não sei se a Márcia já viu alguma coisa lá, mas foi bem legal, eu sabe? assisti a Foi live. bem legal. Conquistei Fez mais live lá. ouvintes, mas ó, foi maravilhoso. Tem Passei algum muito ouvinte bem gostoso. fiel, assim, que não te larga, que Ouvinte tá todo fiel? dia, todo o seu programa tá conectado lá? Ai, tem vários, tem todos, a maioria. Não tem como Tem uma fiel. lista que Quem é todo fiel? sábado É eles todos, pedem não tem, música. sabe? Mas eu assim, sei que tem quando um lá que passa te manda um mensagem fiel todo sábado. que manda mensagem? Que você tinha comentado comigo, Sábado. em off. Que manda mensagem. Deixa em todo off, sábado. deixa em off. Todo Quem que sábado manda mandava uma mensagem lá pra sábado? você. Não lembro. Não, você pode falar, pode falar. Eu não lembro o nome dele. Ai, quem é que manda mensagem todo sábado? É, ela já tá com seus fãs aí, que ela não quer revelar os seus fãs. Quem é? Não lembro agora. Agora eu vou tentar lembrar. Não lembro. Ah, eu sei que tem bastante. Tem Sonia Ariola, tem. Como é que fala? Yolanda, que vem lá de Presidente Epitácio. Então é muita gente, sabe? Então a Márcia vê, eu chego lá, eu tenho que estar ali interagindo, sabe? E eu não consigo mandar abraço para todos. E eles ficam tudo lá, como que se diz, moita, né? A gente fala Na moita. moita, ficam todos escondidinhos lá, sintonizados.
ligadinho com a gente, mas assim, não comenta. Só comenta no meio da semana, eu tava lá e você não falou nada, não me mandou um abraço, não mandou nada. Então, mas eu sou muito grata a meus ouvintes, a meus internautas, e é isso daí. Então, Mogi FM é o máximo. E qual uma das músicas mais pedidas lá do seu programa? As mais pedidas, assim, nacionais, internacionais? No modo geral, ou nacional, ou internacional. As A que mais é pedida. A Que mais o pessoal quer ouvir sempre. É Bee Gees. Bee Gees? Bee Gees. O que mais pede é Bee Gees, de verdade. Mas é bom também, o som deles são E bons. as nacionais é Roberto Carlos. Eita, Robertão. verdade. Robertão fazendo história. Robertão, de verdade. Não só na Globo, Internacionais mas... é Bee Gees. Bee Gees toca muito. Eu toco muito Bee Gees. E depois, Roberto Carlos, nacional. Caramba, Roberto Carlos ainda é o rei do rock aqui nacional, né? Do rock Roberto, pop. Roberto Carlos. É isso? Roberto tá ali sempre. Acho que não passa um sábado que eu não toco Roberto Carlos. Sempre tocando Roberto Carlos. E Da Bee Jovem Gees- Guarda, E né? Bee Gees também, Jovem Guarda. Jovem Guarda tá ali todo sábado, né? Todo sábado tem Jovem Guarda. Cara. Então, as mulheradas ali E tem música muito antiga. Pede música lá de 62, 60. Caramba. De verdade. Eu atendo todo mundo com o maior prazer, com o maior carinho. Eu tenho um imenso carinho com meus ouvintes. E é isso daí, Marlon. Aí eu amo Elvis Presley, gente. Eu ouço muito Elvis Presley, gosto muito, amo Elvis Presley. Também tem outros cantores como Beatles, eu gosto bastante. Acho que rola bastante lá, né? Beats também Elvis, rola. Beatles. Rola bastante. Nossa, é bem Mas agora, bacana mesmo. atualmente, é Bee Gees. Bee Gees. Bee Gees é mais, Lovin' Spoonful, Bee não sei se Gees, vocês conhecem, Bee mas é Gees. uma banda que eu Não. gostava muito também. Que falava Bee Gees. The Magic. Acho que é uma das músicas que eu mais gosto. Depois eu coloco aí pra vocês a imagem. Ô, Márcia, você falou que a Rádio Mogi FM... Olha, gente, eu tô com um bloquinho que eu ganhei da Rádio Mogi FM. Estou guardado aqui, ó. Olha. Muito bonitinho, um bloquinho de folhas para me anotar, fazer algumas anotações. Muito bonitinho que a Rádio Mogi FM me deu. É feito Pela gráfica do J. Wilson, né? Magelas Copy, né? Magelas Copy. Olha só. Magelas Copy. Deu Isso daqui é ótimo pra mim, porque eu coloco na bolsa e ele é tão pequenininho que você já coloca na bolsa, já tira ali, anota o que você precisa. É o tamanho ideal, na verdade, lugar, o tamanho né, Marlon? necessário. Cabe em qualquer se lugar. precisar destacar Toma uma espaço. folhinha, destaca, Não toma espaço, né, Marlon? É, isso Eu vim aí. aqui com a mala ali, né, Marlon? Então lá, além da Rádio Mogi FM, tem também a gráfica. Porque o J. Wilson, ele trabalhava com gráfica e tinha o ponto comercial no bairro, né? Aí, conforme eu falei, na pandemia fechou, aí diminuiu muito o trabalho de gráfica, porque hoje tudo é PDF, né? Hoje todo mundo faz um download e pronto, não precisa imprimir mais nada. Até cartão de visita, o pessoal manda pelo WhatsApp e tal, né? Manda o contato pelo WhatsApp. E aí, devido a isso, né? Ele precisava aumentar a renda, né? A gente precisa de dinheiro, né? Ninguém vive sem dinheiro. E como ele já tinha vontade mesmo de montar a rádio, de início ele pensou em montar uma rádio FM mesmo, assim como a gente conhece, né? Com sintonia e tal, né? Mas aí precisa ter a liberação da Anatel, né? Você não pode só abrir uma rádio lá e colocar o equipamento e montar, senão é rádio pirata, né? Sei. Aí, para isso, precisaria a liberação da Anatel. E é muito difícil, é demorado, ele até começou a mexer com a documentação, mas aí foi aonde o pessoal que ele conhece, que tem rádio web, falou, faz web, né, que não precisa dessa liberação. Por isso que é Rádio Mogi FM Web. Porque o FM é porque era o nome. Era o sonho, né? Era, né? E aí ficou como Mogi FM e o web, porque é o web o trabalho. E aí a gráfica, o que acontece? Ele não deixou totalmente, né? Eu ajudo ele também, né, nesse sentido, né, de gráfica. A gente mudou um pouquinho o direcionamento, né, dos produtos que fazia, né, mudou um pouquinho, mas a gente continua também com o serviço gráfico. Você comentou sobre o começo da Rádio Mogi FM. Como que foi esse começo? Teve muitas dificuldades no começo? Nossa, Deus, foi difícil. Foi difícil. Foi difícil, principalmente para poder... Porque como o J. Wilson trabalhou muito tempo, tem muita experiência em rádio, mas não era rádio web, né? Então já começa por aí, né? Como que põe no ar, né? Como que o pessoal vai ouvir em casa? Como é que é isso? Como é que funciona? Aí a gente, de início, a gente tinha uma outra plataforma, que era o provedor, mas não deu muito certo. Aí quando a gente encontrou a TGA, com o Henrique, beijo. Eu também amo. O Henrique Beijo pro demais, Henrique. demais. E eu vou falar uma coisa aqui, o Henrique não vai nos ver,
porque ele não vai nos ver. Porque o Henrique, ele não é deficiente visual, ele é cego, né? Deficiente visual é quem enxerga pouco, né? O Sei. Henrique é cego mesmo, ele não enxerga, mas o que ele faz com primazia. A gente não sabe como ele consegue dar conta do recado de colocar a rádio no ar, fazer manutenção Nossa. remota e tudo mais, né? Então, se ele estiver nos ouvindo, não vai estar nos vendo, mas vai estar nos ouvindo. Henrique, família do Henrique, né? Que está aí. Muito obrigado pelo apoio de vocês, são maravilhosos. E essa plataforma, né? Que quem cuida do setor de Mogi é o Henrique, são pessoas maravilhosas. Caramba, ele é cego. É cego, é E como que- cego. gente, como é que ele faz um trabalho assim? Ele é cego, mas ele coloca a transmissão da rádio, né? Sim. E quando dá um problema lá na rádio, que o Jota fala assim, olha, saiu do ar, tal programa não está entrando. Cortando um pouco a conversa da Márcia, Aham. quando eu tô no ar, às vezes dá um... O que acontece, né? Dá uns Aí a tilt. gente rapidinho manda mensagem pro Henrique lá, mas é na hora, ele já dá um jeito lá, pronto, já tá tudo normal de novo, sabe? Então eu tenho que Caramba. agradecer muito a ele. Sempre Fiquei muito impressionado. prestativo. Tá sempre prestativo, o Henrique é prestativo mesmo, alegre, verdade, tá sempre sorrindo. Sempre rindo, você feliz. conversa, liga pra ele, você conversa aí já dando risada, sabe? Sim. Ele assim, tá o astral assim, maravilhoso. Mas até, como a gente estava falando das dificuldades, né? Até que a gente acertou, né? Essas parcerias, né? Com a plataforma Sonjet também, até que a gente acertou tudo. Foi difícil, viu? Para colocar tudo no ar, para fazer rodar tudo direitinho. Caramba, hein? Eu fiquei impressionado agora, porque é uma pessoa que, claro, tem tanta capacidade quanto a gente, mas tem, às vezes, tem uma dificuldade um pouco maior, né? Porque Claro. não tem visão. E ele consegue fazer um trabalho, assim, de deixar no ar, de transmitir ali, né? Toda a transmissão da rádio. Sim, Ele faz ela só pelo aplicativo ou pelo site? pelo site. Pelo site. Pelo site. Ah, Pelo site, caramba. Uhum. Nossa, eu tô impressionado, né? Eu tava Muito com a legal. dificuldade, cortando a conversa da Márcia, eu tava com a dificuldade de abaixar música, né? Então eu não tinha lá Ele lá da casa dele falou, Rosângela, você tá com o seu computador ligado? Eu falei, tô. Ele falou, então vamos lá. Eu levei acho que umas 2 horas, Marlon, de verdade, para colocar, para mim conseguir abaixar a música, sabe? E eu consegui, e agora eu tenho lá, abaixo minhas músicas bonitinho, mas tudo através do Henrique. Então, Henrique, ó, eu sei que eles não tá, né? Mas Mas ele vai, mas ele vai ouvir a gente aqui falando. Uhum. Nossa, de verdade, lá da casa dele, eu mexendo no meu computador, ele de lá. Só viu a freia, sabe? Aham. E eu ali, sabe? É lógico que eu nunca tinha feito isso, sabe? Eu falei, Henrique, deixa que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. E eu fiquei ali, acho que umas 2h30 com ele ali. Depois ele conseguiu, falou, vai lá e faz aqui, vai lá. E eu consegui, coloquei. Então, você vê, é gratificante, né? Então, abraço pro Henrique, ó, tudo de bom, saúde para todos vocês aí. Caramba, vocês estão vendo, gente? Às vezes a gente que enxerga tem mais dificuldade de fazer alguma coisa. O rapaz, manda ver, o rapaz é bom, hein? Henrique, meus parabéns pelo seu trabalho. E, pô, ele tá 3 anos assim ou não? Ele chegou depois? Coisa de 6 meses depois da rádio. A rádio vai fazer 4 anos, e mais de 3 anos ele já tá com a gente. Caramba, hein? Mais de 4 anos lidando com a transmissão da rádio. Puxa vida, meus parabéns, Henrique. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Tô impressionado agora, de verdade. E, ô Márcia, teve algum momento nessa dificuldade que você falou que a rádio teve muita dificuldade no começo? Sim, teve. Você chegou a pensar em desistir da rádio em algum momento, você e o Jota? Por conta de várias dificuldades, né? Sim, pensamos. Falar que não é mentira. A gente pensou. Então, olha, tanto eu cheguei pro Jota e falar assim, acho que não dá mais, acho que a gente vai ter que parar. Mas, felizmente, quando um falava em parar, o outro falava, não vamos parar, não, vamos continuar, né? E aí, às vezes, ele também se desanimava por algum motivo, né? E eu falava, não para, vamos continuar. Então, é assim, é um dando força pro outro, viu? E graças a Deus, em primeiro lugar, agradeço muito a Deus e a pessoas boas que Deus colocou no nosso caminho, assim como a gente falou do Henrique, assim como a Rosângela, que é parceiraça da gente, muito mesmo, né? Então, graças a pessoas assim que a gente tá aí perseverando. E foi uma vez só que você pensou em desistir? Não foi só uma, não. Foram várias vezes. Foi só uma, não. Porque não é fácil, gente. Não é é difícil. fácil. Eu imagino. É difícil. A gente tá, a gente vê, né? A gente vai vendo as dificuldades, né? A gente vê, eu tô 3 anos com eles ali, então a gente praticamente fica da família, né? Então, né, Márcia? Então... E como a gente começou assim do zero, totalmente do zero, e a gente não hoje a gente tem os parceiros que nos ajudam, mas de início não tinha ninguém. O mérito, na verdade, o mérito maior é do Jota, né? Porque ele que
lutou muito, de início, sem saber como fazer, né? Porque era tudo muito novo para ele, né? Essa história de rádio web, né? É novo, é novidade para ele, né? A gente que já tem uma certa idade, né, Rosângela? A gente já tem A gente já não tem aquela, Verdade. aquela facilidade para tudo que A é gente não é jovem tecnológico. igual você, Não é. Você é jovem, Eles já Márcia. nasceram assim, ó. Não, mas- Vocês já começou a nasceram, né? internet, Vocês já não sei nasceram com a quê. Mas vocês sabem, tecnologia. A gente gente. não, né? A gente tivemos que aprender. Ainda a gente não sabe Eu fiz nada. cursinho de É informática verdade, no ano passado. naquele Lá eu tempo fiz era cursinho na de máquina de informática. datilografia. Fazia Nossa, datilografia. datilografia, Na gente. nossa época não existia, né, a tecnologia que tem hoje. Não tem, Então, é difícil. A gente tem dificuldade. Eu tenho então. dificuldade. Não vou falar, tenho. A Márcia também tem. Quem claro, que não tem, tem? a gente Vocês já tem. nasceram com a... Não é? Então, Não, mas é engraçado, né? Porque É. até a gente que tá tentando levar um programa adiante, a gente tem muitas dificuldades também. então tá Muitas vendo? dificuldades em diversos aspectos. Eu acho que quem tá levando um programa adiante, ou quem tá à frente que nem da Rádio Mogi FM, o pessoal sabe do que eu tô falando. A gente tem muitas dificuldades mesmo. E muitas vezes a gente pensa em desistir. Mas sempre tem um anjo do nosso lado, né? E fala assim, não desiste, vai firme, continua. Isso daí nos isso motiva mesmo. bastante a continuar, Mas, né? ó, um recado que eu dou para quem está em casa. Você está começando o seu negócio, seja em que ramo for. Você está empreendendo, seja o que for. Você está fazendo bolo, você está fazendo artesanato, você está mecânico de automóveis, eletricista, seja o que for. Confie em Deus, cabeça erguida e vá em frente. Porque não é fácil. Quem falar que é fácil é mentira, a não ser que nasceu em berço de ouro, tá? Então não é fácil, mas não desista, porque uma hora você consegue, você chega lá. Não desista. Não desista. Não desista nunca dos seus sonhos, dos seus Aquela objetivos. coisa, se você tem um sonho, acredite. Acredite. Acredite de verdade, né? Projeto não deixa na gaveta. Nunca. Uhum. Então, se você tem um sonho, acredite de verdade e não desista dos seus sonhos. É isso aí que a gente tá lutando. É por isso que tá aqui o programa Geração Ultra Jovem, por isso que a gente tá no estúdio Pode Vir aqui. E a gente tá lutando, tá indo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, pensando não desistir, porque já falaram pra mim, já tiveram pessoas pra desanimar, ixi, muitas e muitas vezes, né? E também as dificuldades que também fazem a gente repensar nas coisas. Mas estamos aqui, firme e forte, porque sempre tem um anjinho do lado, não desiste, vai lá, eu acredito em você. Então, sempre que você tiver algum amigo que esteja passando por alguma dificuldade, seja motivador, né? Incentive ele, enfim, dê algumas palavras que possam motivá-lo a continuar com o seu projeto, né? De repente, você pode até fazer parte desse projeto juntos, né? Se unirem forças e fazerem o negócio crescer e acontecer juntos, né? Mas é isso daí. E a transmissão da rádio hoje, então, tem pelo aplicativo, pelo site, pelo Facebook. Instagram, YouTube, que agora a gente tem também os podcasts também, né? Porque além do programa da Rosângela, e vou falar agora dos que são ao vivo lá na rádio, né? Porque, como eu falei, tem a programação gravada, mas tem o pessoal que vai até o estúdio da rádio também, né? Assim como o Marlon fez um tempo com a gente, né? Então tem a Rosângela, tem a Janaína com o Papo de Mulher, né? Que é empreendedorismo feminino. Tem as Cunhas, que também é empreendedorismo feminino, né? O Jota fala assim, que é mulher que não acaba mais, né? Toda hora tem uma mulher lá. Cheio de mulherada. Cheio de mulherada na Ó, rádio. o Jota tá no harém. Tá no harém, Cheio de mulherada. né? E aí tem o seu Ananias, como a gente falou, que é o Zé do Caixão, né? Que ele faz um programa mais sertanejo raiz. Fernanda, né? A Fernanda Camila, que é dicas de bem-estar e saúde. Entrevista, né? Entrevistas, né? No estilo podcast também. E tem também o programa do Puga, locutor de rodeio, né? Que é sertanejo também no estilo rodeio. E qual que é o site lá pro pessoal curtir? O pessoal acessar lá. É radiomogifm.com.br. Então é Esse www.radiomogifm.com.br. Esse é o site. E o aplicativo Rádio Mogi FM. Isso, Rádio Mogi FM, baixa o aplicativo, né? E o Instagram? Como é que é o Instagram? Instagram, @Rádio Mogi FM. Instagram e Face é a mesma coisa, @Rádio Mogi FM. Olha, tá cheio de plataformas, então não tem desculpa pra você não ouvir a rádio. Tá. É só vocês acessarem lá no www.radiomogifm.com.br, baixarem o aplicativo ou entrarem lá no Instagram também. Instagram. E no YouTube tem também as coberturas de eventos, reportagem, patrocinadores também, né? Então, tudo isso tem no YouTube. No YouTube também. No YouTube é só Rádio Mogi FM. Isso.
Eu já tenho uns programinhas lá da Tem. rádio, tá Se guardadinho vocês lá no acessarem YouTube. lá, vocês vê o Marlon lá também. Na Geração Ultra Jovem começou lá. É. Na Rádio Mogi FM, firme e forte ao lado do J. Wilson, né? Que um abraço aí pro J. Wilson que me deu essa oportunidade de estar lá, de ter apresentado. Colocava um monte de músicas que, né? Que tem muita gente que não gosta, mas eu gostava muito daquelas músicas do Evanescence, Nightwish, Épica, o pessoalzinho que é mais, sabe, esses rock assim meio. Eu gosto de rock, cara, eu gosto, me julguem, eu gosto de rock. Só não gosto de funk, mas eu gosto de rock, tá, gente? Eu também gosto. É muito legal, cara. A Rádio Mogi FM, então, tá firme e forte durante esses 4 anos aí de trajetória, né? E eu 3. E você é 3 anos lá. Fazer 3 anos com ela aqui, ó. Firme e forte. Ai, a Rosângela tem que contar a história, como que ela conheceu o J. Wilson. Não vou, eu vou. Depois- a história. Então ela vai contar pra gente como ela conheceu o J. Wilson daqui a Isso foi em pouquinho. 1900 e bolinha. Então daqui a pouquinho você conta. Eu vou falar. Daqui a pouquinho você vai contar, É uma porque história longa. é uma história É uma longa? história longa, é. Então, gente, fiquem aí, porque daqui a pouquinho a Rosângela Lê vai contar sobre como ela conheceu o J. Wilson, como que ela conheceu esse... Como eu conheci a rádio, né? A Rádio Mogi FM, isso aí. Eu só tento lembrar qual foi a emissora, mas eu vou tentar lembrar. Então vai lembrando aí, porque agora eu quero falar Acho que é de lá da KS Pastéis, que tem patrocinado o nosso programa. O rapaz, o Juarez, que é um grande empresário da KS Pastéis. Para quem não sabe, a KS Pastéis está aí há 30 anos, por aí, de empresas aberta. Porém, a massa da KS Pastéis, dos pastéis, tem 80 anos, gente, de tradição. Então ele juntou 80 anos de tradição da massa, né, da receita, e ao mesmo tempo uniu a tecnologia. E hoje ele fez, com essa grande genialidade do Juarez, esse empresário de sucesso, ele conseguiu fazer uma fábrica de pastéis e ao mesmo tempo uma grande rede de pastéis, que é a KS Pastéis. Lá tem muito sabor, gente, tem qualidade, tem um atendimento ótimo, maravilhoso. Eu estive lá no lançamento, na abertura da nova unidade da KS Pastéis, que fica ali do lado da Estação Engenheiro Goulart, na Rua Gagé, número 54. Nossa, os pastéis são maravilhosos, o atendimento é maravilhoso. E além dos pastéis, ainda tem salgados, ainda tem sorvetes também. Eu adoro sorvete, gente. Mano, eu amo sorvete, cara. Então tem sorvetes lá, tem pudins. Sabe aqueles pudins gourmet? Você encontra lá aqueles pudins gourmet. Além disso, ainda tem também aquela máquina de ursinhos. Cara, eu adoro aquela máquina de ursinhos. Eu piro demais. Mas tem uns ursinhos muito fofos, cara. Tem uns ursinhos muito legais mesmo. Eu adoro essas diversões aí, boas, familiares, que a gente pode ir com a família, levar os filhos, levar os amigos, né? E saborear uns belos pastéis lá na KS Pastéis. Juarez, eu quero você aqui também para ser entrevistado aqui no nosso podcast, hein? Vem para cá que eu quero falar e conversar um pouco com você para conhecer um pouco mais dessa tradição de família de 80 anos que tem essa receita e essa união que você fez. Você foi um gênio, rapaz, né? Uniu aí 80 anos de tradição e a tecnologia e montou uma grande empresa que hoje é a KS Pastéis. Então vão conferir lá, fica do ladinho da Estação Engenheiro Goulart, na Rua Gagé, número 54, ali na região de Guarulhos. É isso aí. Bom, agora vamos saber. Vamos saber a história da Rosângela. Rosângela, como você conheceu, então, o J. Wilson? Bom, vou começar lá de 2002. Já faz quantos anos? 24 anos? Isso, 2002? Isso? Faça conta que eu sou ruim de conta, hein, gente? 23 anos. 23 anos. Como que foi? Morava no sítio. Gente, eu morava num sítio, numa chácara. E lá tinha minha mãe. Minha mãe adorava ouvir aquelas músicas, sabe? E aí, o Jota, acho que tinha um programa, acho que era da 1 às 3 horas da tarde. Se eu não me lembro assim, me puxa a orelha se eu estiver errada, mas eu acho que sim. Acho que dá 1 hora às 3 horas. Só 23 anos, já faz muito tempo para me estar lembrando, né, gente? Mas eu ainda me recordo. Aí tinha um programa acho que era do Patinho. Ele tinha lá Ou ele fazia um jogo lá e ele ganhava o CD.
Aí tinha aquele telefone residencial que tinha lá. Aí minha mãe falou, nossa, já começou o J. Wilson. Minha mãe falava, porque ela sempre ligada, né? Eu nem sabia quem era J. Wilson. Eu tava lá, não quero saber. Minha mãe com o radinho ali, falando, J. Wilson. Que J. Wilson, mãe? Que J. Wilson? Liga lá, ele tem lá, ele faz lá a roda ele faz uma roda lá e tá... Tem um jogo, fala, tá. Ganha CD, liga lá. Aí pegava o telefone, quem disse que conseguia falar com o J. Wilson? Não conseguia, porque era tanta linha cruzada, sabe? Não conseguia. Tanta gente tentando falar com ele. Ligar, aí quando colocava, catava. Uma hora minha mãe conseguiu. Aí fala com ele. Aí tinha que falar número 1, acho que de 1 a 6, acho, para ganhar um CD. E eu fui lá e eu ganhei esse CD. Aí ele falou, então você vem buscar. E eu tinha meu horário para pegar e tinha dias. Se eu não fosse, acho que deu um prazo de 3 dias, se eu não me engano, ele. Aí eu perdi o CD. Eu fiquei apavorada, Márcia. Eu vou perder o CD. Sabe aquelas coisas de que rádio naquela época a gente ficava assim, nossa, sabe? Nossa, ficava tão emocionado com as músicas. Eu vou perder o CD, nossa, eu tenho que ir. Nossa, no dia seguinte já peguei o ônibus. O horário de ônibus lá era assim, tão difícil o horário de ônibus. Ela morava lá no meio dos matos lá. Tá, vim pegar o ônibus, aí ele fazia o programa acho que na Mogiana. Rádio Mogiana. Na Rádio Mogiana. Rádio Mogiana, acho que ficava na Barão de Jaceguai, se eu não me engano. Eu acho que sim. Não me lembro agora, que são muitos anos, né? Aí cheguei lá, peguei o CD, aí conversa vai, conversa vem, aí ele até autografou o CD, tá? Me deu o CD. E daí, pronto. Aí você vai continuar ouvindo, tá? Aí de lá pra cá a gente foi ficando amigos. E até hoje foi assim que eu conheci o J. Wilson. Virou família, Virou família. Então, teve um tempo que ele ficou bem afastado, acho que ele ficou uns 10 anos afastado, isso, Márcia? Foi, mais ou menos isso, uns 10 anos longe do rádio. Ele saiu do rádio, aí ele sumiu do rádio, né? Aí minha mãe entrou em pânico, mas cadê J. Wilson? Ela, não sei, mãe, eu não sei. Mas por que ele sumiu assim, 10 anos? Oi? Por que ele sumiu assim da rádio? Já, depois você faz a pergunta pra Márcia. Aí você vai fazer a pergunta pra esposa, né? Fala aí, Márcia, por que ele sumiu da rádio assim durante 10 anos? Né? Então, daí ele sumiu. Aí minha mãe, mas, nossa, eu preciso falar, nossa, eu gosto. Aí a minha mãe adorava o Zezé de Camargo. Nossa, tinha uma indiferença. Eu lembro que minha mãe pede indiferença. Eu acho que ele pirava de tanto que tocava indiferença. Do Zé de Camargo. Indiferença era uma música, é isso? Indiferença é o nome da música do Zé de Camargo. Zé de Camargo. Pede indiferença pra mim. Indiferença. Ai, mãe, pede outra música. Não, eu quero ouvir indiferença. E ele tocava toda vez? Não, ele sempre tocou. Isso aí, ele sempre tocava. Fez o pedido. Se ele gostava de tocar, não sei, mas que ele tocava. Todo dia mesmo me pede indiferença. Mãe, tem tanta música, mas eu quero ouvir o Zé de Camargo indiferença. Tá bom, então vou pedir indiferença. Aí ele tocava. Mas eu me lembro, quando ele terminava o programa, não vai ter mais? Eu falei, não, mãe, não vai ter. Minha mãe já era bem de idade. Não vai ter mais, não, só amanhã. Quando era outro dia, minha mãe perturbando. Liga no J. Wilson. Então hoje... Essa era fã, hein? Era fã de carteirinha. Então aí, de repente, ele sumiu. Aí a gente vai pra outra emissora depois, né? Aí foi pra outra emissora, tá? Aí, resumindo... Aí foi passando tempo. Aí quando foi um dia, enquanto com o J. eu vou abrir uma rádio. Aí abriu essa rádio, fez o convite, fui para lá e tô lá até hoje, 3 anos de Rádio Mogi FM. E só gratidão. E a gente tem, assim, uma amizade tão incrível que ele conhece a minha família toda. A Márcia ainda não conhece, ainda não. Mas o J conhece a minha família toda. Minha filha tinha 12 anos quando eu conheci J. 12 anos? 12, 13 anos. Hoje ela tá com tem 38, 39. Caramba, faz tempo. Então hein? Faz bastante. Não tinha nem meu filho ainda. Virou família mesmo. Viramos família. Então a gente tem que agradecer muito. Eu agradeço a Márcia mais uma vez está aqui do meu lado. E é isso. Rádio Mogi FM não tem para ninguém. Ó, a sua rádio web. Rádio web, né? É isso aí. É isso daí. Que bacana, gente. E teve alguma coisa que te surpreendeu, assim, durante uma transmissão da Rádio Mogi FM? Que aconteceu meio... Sei lá, alguma coisa que foi inusitado, assim. Do nada aconteceu, te surpreendeu, algum ouvinte? Inusitado? Pra você, Rosângela, lá no seu programa, alguma coisa bem, assim, inusitado. louca aconteceu no seu programa? Que aconteceu? Alguma coisa inusitada aconteceu? Assim, como assim? De repente, assim, do nada você tá fazendo uma live e, sei lá, alguém fala alguma coisa. Ou alguém... Já, né? Já. Só que a gente passa batido. Mas você vai falar quem era que mandava mensagem. Eu não sei quem é. Você vai falar. Eu conto a promessa, mas não conto, não revelo o santo. Eu não sei quem é. De verdade. Eu não sei. É tanta gente. Te mandava muitos beijos. E mandava beijo. admirador? Nem eu não tenho admirador secreto. Não tenho. Eu não tô sabendo. Quem é? Não tenho nenhum admirador.
Ah, eu converso com todo mundo, a Márcia vê que eu converso com todo mundo lá na live, brinco com todo mundo, mas eu não sei quem é, não, de verdade, eu não sei quem mandava beijo, quem será? Não sei, eu não sei. E agora eu fiquei curioso. Eu que tô curiosa, Márcia. Não, mas isso daí depois eu te conto no off. Depois eu te conto no off. Depois eu conto pra Márcia. Depois você conta pra Márcia. Eu não sei quem Ô, é. Márcia, vamos lá. Foram 10 anos que o Jota foi Vai me pôr em afastado na rádio. Não. Ela é fiel ao esposo, marido dela. Gente, já é casada, gente, já tem... Eu casei em 85, gente. Então, e ela é bem... E pensa numa moça fiel, e ela é 40, fiel mesmo, eu né? casei em 85, então eu tenho 46 de casado, isso? Faz a conta aí, Marla. Eu sou ruim de matemática também. também. A Márcia manja, Marla. 85? Eu casei em 85, eu casei em fevereiro, então quanto o ano inteirinho de 85? 40? Ah, o 40 nosso produtor anos. tá falando 40 anos. Mas Wonders. de casamento, mas de conhecimento, mais 6 anos, são 46 Gente, anos. é muito tempo, então, hein? né, não foi assim, casamento 40. E é fiel mas mesmo, então- ela é fiel. Então, já gente. vou, né, então a gente fica olhando todo dia na mesma cara, mas a gente tá aqui, né, então É isso sei, aí. né, então, minha filha já tem 30 e... Eu não vou falar que ela tem 40, porque ela vai ficar... Você vai ficar brava comigo, né, prima? Não vai, não. Ela tem 38 anos, meu filho tem 33 anos. Então, Olha só, Gente, eu sou muito uma- grata a todos, né, então, é isso. É uma história. O filho dela é gente boa pra caramba também. Uhum. Nossa, muita gente boa. Sempre acompanhava lá o programa, né? Tem um Ele pouquinho de cara curtiu de- lá Tem um pouquinho os de cara de vídeos. bravo, ele tem cara de bravo, mas ele não é bravo, não. Não, mas ele me deu... Nossa, ele me deu muita força. Ele se inscreveu no canal, curtiu os vídeos. Sim, Muito sim, obrigado. sim, Ó, Bruno, né? O nome dele? Bruno Alexandre. Bruno Alexandre, valeu aí pelo... E a Priscila Alexandre, né? E a Priscila é a esposa... A Priscila é irmã. irmã Minha dele. filha, É a Priscila. Porque ele é casado também, né? ele tem a Letícia Cotrim. namorada É dele. mulher dele. Mulher dele. Letícia Cotrim. Letícia Coutrin. Mas muito obrigado aí, Bruno Alexandre, É. por ter curtido lá os vídeos, compartilhado, se inscrito no canal. Isso é muito legal. Mas agora eu fiquei curioso. E esses 10 anos? O que Pois é. aconteceu que esses Ai, 10 eu anos o não J. sei. Wilson decidiu se afastar aí da Rádio Mogi FM? Ele... Aliás, da rádio, né? Então, Que ele não era da rádio ainda. resolveu trilhar esse caminho de gráfica. Que ele já fazia alguma coisinha aqui, ali e tal, né? E aí ele resolveu ampliar o trabalho de gráfica. E daí como ficou um tempo longe da rádio, quando a pessoa quer voltar é difícil, né? Porque não existem tantas rádios assim, né? AM, FM, né? Não existem tantas emissoras de rádio. Quem tá com horário não deixa, né? E aí foi ficando difícil de voltar. E isso o tempo foi passando. E de repente ele tirou isso da cabeça e falou: não vou mais voltar para rádio. Não vou mais... Só que eu percebia, assim como muita gente percebia, que ele não estava feliz com o que ele fazia. Porque o negócio dele é rádio mesmo, é rádio. Televisão, já fez programa de televisão. Já fez programa de Já televisão? fez programa de televisão. Esses dias ele colocou algumas coisas lá no YouTube também da rádio. Quem acessar lá vai ver também. Ele apresentava Lá no programa de YouTube? televisão Cortando um pouco no a conversa YouTube. da Márcia, cortando um pouco da conversa, e a gente fez televisão, acho que em 2007. A Rosângela chegou a Eu assistir, participei da né? televisão. Ia lá na ele gravação, fazia, né? duas gravações por noite, fazia. A Mas Rosângela aí que o chegou Mogi das aí. Cruzes mesmo fazia. Então. Acho que era pro TV a cabo isso, né, Márcia? Acho que Era, pro TV a cabo, que ele fazia. na Mas era época legal, TV a então. Aí cabo. depois se afastou, daí Se aí ela já afastou. terminou. E aí o tempo foi passando. E às vezes ele falava de voltar pro rádio, conversava com alguém, ia numa emissora, conversava, mas ali naquele momento não dava certo. E com isso foi passando, ficou 10 anos. Ele tem mais preferência em rádio do que televisão? Ou não? Não, de modo geral, a comunicação é Isso, a paixão dele. comunicação com ele, É o que a gente ama, né? É isso mesmo. Caramba, né? E também acho que por conta das dificuldades também. Às vezes a gente enfrenta tantas dificuldades que a gente acaba quase pensando em desistir, né? Pois Talvez é, isso então, tenha afastado ele durante Também, né? tanto tempo, né? Também. Uhum. E falar, vamos investir na gráfica Uhum. e... Né? Tô meio desanimado aí. É que na verdade tá no sangue já, né? Não tem. não adianta. Não adianta. Não Você adianta. quando nasce para aquilo, é aquilo, não tem como, né? Tá no Uhum. sangue. Então Verdade. é isso, né? Quando a gente ama, faz alguma coisa com paixão, a gente ama aquilo de verdade, não tem quem tire da nossa cabeça. A gente pode ser meio teimoso, mas a gente ama isso aqui, cara. A gente ama a comunicação. Então, Igual a eu adoro. Nossa, não tem noção. A Márcia vê, né, Márcia? Eu a gosto muito, Rosângela adoro. também, ela faz, Se eu assim, faço direito, muita eu não sei, vontade mas eu de faço, ver. sabe? A gente derrapa daqui, derrapa dali. Porque, assim, não é todo dia que você tá bem, né, Márcia? Tem dia que tem você não dias tá que- bem. Então, faz parte, isso aí faz parte. Mas eu também não posso levar para os ouvintes e internautas que eu não tô bem, né? é. Então, você tem que estar levando alegria. O que tá lá do outro lado, não, né?
Então, mas é isso, mas... E a Rosângela, para quem acompanha o programa dela, vê que ela não deixa a desejar. Aí, para quem tem 20 anos de rádio, e a Rosângela faz da mesma forma o programa dela. Com Faz. 3 anos de rádio, ela é igual um profissional que tem anos e anos de estrada aí. Eu Porque ela faço. gosta do que ela faz. Eu gosto do que eu faço. Faço mesmo, não deixo ninguém para trás e converso. E tenho um carinho imenso pelos ouvintes. Eu tenho, porque isso não é eles, né? Na é verdade? Quem somos nós sem Quem os somos nossos... nós, né? Os ouvintes vai, sabe, vai galgando, nossos a gente vai internautas. galgando, vai galgando, vai galgando. E é isso, né? Eu saio na rua. Esse dia eu tava dentro do mercado, a moça, sem mentira, até vou contar essa história. Tava dentro do mercado ali, não vou falar o nome do mercado, mas tava dentro do mercado ali. De repente, estava eu e minha neta. Aí eu até comentei com a Márcia. Aí tinha uma moça lá do outro lado e ela ficava olhando em mim, sabe? Eu falei, mas aquela mulher olhando em mim, ela não tirava olho de mim. Eu falei, mas cara, eu fiquei incomodada com aquilo, sabe? Ela olhando em mim, olhava em mim, e a menina, minha neta do meu lado. E tava lá na fila das carnes lá. Eu falei, caramba. Aí, de repente, ela pegou a carne dela lá, o embrulho dela, e veio pro meu lado. Ela veio pro meu lado, ela ficou olhando no meu rosto assim e falou assim, peraí, você é lá da rádio? Falou pra mim. Eu Ela te falei, reconheceu. Aí só que daí eu fiquei vendida. Falei, aí ela ficou olhando. Não, mas eu vejo você na live. Você não é a Rosângela? Eu falei, você acredita que essa mulher me deu um abraço e começou a chorar? Ô, louco! Aí a Alana falou, mãe, por que a mulher tá chorando? Eu falei, eu te conheci, aquela coisa. Então, Olha só. aí você vai fazendo, você vai ficando, que nem você tá fazendo podcast aqui, né? Então, mas, né, você tá entendendo como que funciona? Então é assim. Então é um carinho imenso. Eu tenho um carinho imenso pelos meus ouvintes mesmo. Falo lá pro Jota Wilson, Jota, meus ouvintes eu trago aqui, ó, de verdade. Quem somos cada nós? vez galgando mais. Fui para Guarulhos no domingo, fiz, nossa, você não tem noção o que eu ganhei de ouvinte lá, sabe? Quem somos nós sem os ouvintes, né? E quem somos nós, é verdade? Exatamente. Então a gente precisa deles, né? Precisamos. Então é isso daí. Mas eu sou muito grata a tudo isso. Você faz live por onde? Você faz pelo... Eu faço pelo YouTube, faço pela página da rádio, faço pela minha página, né? E aí vai. Tem sábados que eu faço pelo Instagram. Você tem É TikTok, isso, Quai também? Tenho TikTok, mas não faço pelo TikTok. Você não nem faz a pelo live Quai. pelo TikTok? Não. É pelo YouTube e pelo Instagram. Pelo Instagram e a página da rádio, isso. E pela página da O rádio YouTube que é da pra rádio, ouvir, tá? né? O YouTube da rádio Mogi FM. Então sua live entra pelo diretamente YouTube pelo YouTube da da rádio. rádio, exatamente. Aí você faz Não tipo o meu 2 YouTube. horas de live e depois começa o programa. 1 hora de live. 1 hora de live Uma hora e de começa live. o programa Começa o tocando programa. músicas pelo site da rádio. Isso. Que legal. E pra você ter noção, eu começo na segunda, eu termino no sábado o programa. Sei. Quando é no domingo à noite, eu já tenho que estar preparando o programa pro sábado. Você não Nossa. acredita nisso? Verdade, Márcio. Eu fico até a meia-noite, 1 hora da manhã, mexendo com música. Sabe, Eu pedidos. entendo vem isso monte daí. de- Você entende? Você Eu entende, entendo porque né? eu ficava também E quando vem eu um tava monte lá. de pedido e um monte de cerveja. Já tenho pedido para sábado. Eu já tenho pedido para sábado. Então, Caramba. verdade, eu tô com o meu pendrive lá, ó. Então, e lá no 5 dias estúdio. antes já tem pedido, né? Verdade. Aí quando chega no estúdio, aí tem pedido no estúdio também. Aí já tem que abaixar ali, né? Porque tá no estúdio, então não tem como. Aí abaixa no estúdio. Então é isso. E esses pedidos você recebe por onde? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então você deixa disponível o seu WhatsApp no programa e aí eles mandam mensagem falando, eu quero que toque essa daqui. E toca, Que Aí eu legal. vou lá e, né? E, nossa, às vezes eu fico lá doida, e ela que tá pedindo essa música, eu vou lá e procuro. E elas ficam todas felizes. Nossa, então é gratificante. Nem por isso que eu fui para Guarulhos no domingo, né? Passei um domingo gostoso lá. Conta sobre Fizeram uma Conta sobre festa isso. comigo lá, até falei com a Márcia, levei umas lembranças lá. Gente, foi maravilhoso, gratificante. Teve uma senhora lá que cozinhou especialmente para mim, não me gabando, gente, né? Mas, sabe, foi uma coisa assim... assim, tinha muita gente, só que nem todos não queriam aparecer. E a gente tem que respeitar, não é verdade? Sim. Então, a gente tem que respeitar. E fiz uma live, de repente chegou o genro da senhora lá, e já começou a ir para lá, entrou na live, e ficou brincando, e aí interagiu mais a live. Foi uma live maravilhosa. Fiz uma live de 1h40. Que legal. Foi um dia de visita. Foi um dia, tá no YouTube, quem YouTube, quiser essa ir lá, entra lá. No YouTube da rádio, né? Mogi FM. Entra lá e vê para vocês. Ficou maravilhosa, foi uma live maravilhosa. E muito... É só gratidão. Só tem que agradecer, né? Então a gente tem que agradecer. Sim. Agradeço aos ouvintes, agradeço o Jota Wilson que tá lá, né? Agradeço muito o Jota Wilson, que ele faz a parte, porque sem ele lá também eu
né? Ele que faz a mesa, ele que faz a sonoplastia para mim, né? Né? Não só para mim, faz pro Zé, faz pro Pulga. E é isso daí, né? E a gente tem que agradecer também a ele, né? Ao J. Wilson, que é o diretor e o proprietário, né? E a esposa dele tá aqui do lado, a Márcia Magelas. É isso, É. né? A gente tem que ser grato pelas oportunidades, né? Ele Claro. também me deu uma grande oportunidade lá no começo. Sou muito Sim, grato a você, J. Wilson, por ter aberto as portas da Rádio Mogi FM para mim, que eu tive programa lá. E foi bem legal, foi uma trajetória bem bacana. Sou E muito para grato a mim, ele. quando ele chamou para mim fazer o programa, nossa, você tava tenso aí, né? Imagina eu que Tô. nunca tinha sentado na frente do microfone, gente. Pense. Eu fiquei acho que 3 meses fazendo teste. Fazendo 3 teste. meses? Ficava no sábado lá. O tempo que eu fico fazendo o programa é o tempo que eu ficava fazendo teste. Você Você lembra, ia Márcia? sábado pra Eu ia lá, ficar, ficava lá. Ele me colocava eu na sala e saía lá pra fora e deixava eu lá. Tava treinando. E eu ficava lá fazendo. Se Não você... ia pro ar, né? Era Não ia só pro pra ar, só treinar. ali. Aí teve uma vez, eu falei, é. agora você tá preparada para entrar no ar. Tá Olha. bom, sábado tô preparada. Quando chegou no sábado, não tô não. Desisti. Vamos treinar mais um pouco, sabe? É difícil, né? Então, falar assim, que nem a gente tá falando aqui, Aham. mas o público você tem que rebolar. E você sabe disso, né, Ainda Marcos? mais quando a gente é um pouco tímido. Eu sou um Você pouco sabe- tímido, você- então eu tive bastante dificuldade no Sabe? começo Então, também. mas a gente acostuma, né? A gente acostuma. Eu já tô subindo um palco, gente. Subiu no palco? Nossa, a Márcia viu, Márcia, aquele evento? Lá do Fala um centenário. pouquinho. Não, lá do baile. Do baile. Tem o baile. Tem o baile. Teve um baile A gente... baile da saudade. fizemos um baile da saudade e eu nunca tinha subido num palco. E eu tinha que apresentar o baile. Uhum. Uhum. Eu e o DJ tinha E que aí? apresentar o baile. Você chamou alguém? Vem cá, me ajuda, me Não ajuda. chamei ninguém, de verdade. Aí eu até comentei com o Jota, você vai estar lá, né? Porque se caso eu, né, derrapar, você vai estar lá o segundo plano, né? Aham. Não, você vai se virar sozinho. Ele falando comigo. A gente brincando, né? Mas olha, aquela semana, quando tava chegando o dia, a semana do baile, normal, como se não fosse de baile. Olha só. De verdade, não sei, eu acho assim. Aí eu subi, a Márcia viu, eu subi no palco, me apresentei. Achei que até cantei com o DJ. Nossa. Não foi, foi, Márcia? A Márcia tá aqui, foi. ela viu. Uhum. Puxa, Até cantei, eu vou te mandar a pra timidez você. foi embora ali na hora, então. Acabou, sabe? Aí Você olhou depois, pro assim, horizonte, você fez aquela técnica de olhar pro horizonte, de não, olhar pro relógio, ou de imaginar todo e eu mundo atrás pelado. das cortinas, Mário, que você fez lá? Eu atrás das cortinas e o Jota lá, né? Lá no palco, né? Agora eu vou chamar os anjos ali, eu lá com o microfone atrás das cortinas. Vendo, nossa, nem tremi, subi normal, parecia que eu tava dentro da minha casa. Não fez nenhuma técnica, simplesmente foi lá e... Não foi? Uhum. Normal, e aí? Normal. Aí no Parque Centenário também. No Parque Centenário foi um negócio assim, bem assim. Fui passear no Parque Centenário. Fui lá para levar minha neta, nem fui para. Cheguei lá, de repente tava aquele evento lá. Falei, eu vou subir lá. Eu vou. Cheguei, já levei o microfone, que eu já levo, né? Aí subi lá, cheguei lá, conversei, porque tem que pedir autorização, que nem todo mundo, né? Então, já comecei a tirar uma foto, me autorizaram. Subi lá no palco, conversei com pessoal, acho que foi no Natal, se eu me lembro. Foi gratificante, normal para mim, normal. Se tiver que falar para 2.000 pessoas, eu vou falar normal, já acostumei, né? Então, para mim é... Mas você tem uma coisa bem legal que eu presto atenção no seu Eu acho programa. que eu falo muito, né? Não, não Eu falo muito. É simpática, mas o locutor é assim Eu mesmo. falo A gente muito. que lida com comunicação é assim mesmo. A gente fala pra caramba. Se deixar, eu falo até às 3, Eu 4 horas da falo manhã, muito. enchendo o Às vezes saco lá no às vezes WhatsApp o diretor do pessoal. tá na hora, chega, ó, passou o tempo. então, tem isso Olha, também. é o tempo, né? É por isso que eu já trago meu timer, meu reloginho, porque eu já fico olhando aqui. Mas eu sou assim, eu falo muito. Eu sei que você ia falar que Se eu falo deixar. muito. Não, eu não ia falar isso, não. Eu ia dizer que, na verdade, você tem uma coisa muito legal no seu programa, que pra começar o seu programa, você sempre começa agradecendo a Deus. Primeiramente. Então, a primeira coisa que ela faz é agradecer a Deus. Primeiramente, a gente Não é? tem que fazer isso, né? É em tudo, né, Marla? Em tudo. Agradecer quando você levanta, quando você vai deitar, em tudo, né? Agradecer, ó, aqui, né? Ó, fazendo esse podcast maravilhoso em São Paulo. Né? A gente não tá em Mogi, a gente tá em São Paulo, né? É. Então, é maravilhoso, é bem gostoso, sabe? Eu tenho que agradecer muito a Deus mesmo. É porque você né? tinha comentado que você chegou. Tem vezes que você às vezes não tá muito bem, mas Sim. vai lá e faz o programa. Fácil. Eu acho que nesse momento que você agradece a Deus, a coisa fica melhor. Fica melhor, Aí o seu programa começa a exatamente. andar de Tem maneira que mais. né? Você tem que agradecer. A gente costuma dizer, só pede, mas a gente tem que agradecer também. Isso Não é só aí. pedir. Ai, tô com dor. Ai, Deus, me ajuda, me tira essa dor. Não. Você Deus tem não é um quando você tá gênio bem, da lâmpada, você também né? tem que agradecer, Uhum. né? Você É tem a isso. Márcia, vem todo dia pra cá, ó.
Você vê, todo dia ela tem que agradecer Vem quem? A trabalhar. Deus. Isso mesmo. Não é fácil o que ela faz, não é? Então, todo dia. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu agradeço todo dia mesmo. Eu caí, eu quebrei minha mão. Eu quebrei minha mão numa quinta-feira. Não, acho que quebrei numa sexta. Não, foi numa quinta-feira. No sábado, tava lá com a mão. Com a mão toda Você pensa que eu fui pra enfaixada, casa? com Não. dor, porque isso dói, Não né? tava com dor. A Márcia viu como ficou minha mão, Márcia? Ficou inchada. Minha a mão ficou dela, toda, os dedos quase gente, estourando. E eu lá. Nossa. Eu tenho live, vocês vão ver. Ó. Com a mão Tudo engessada. enfaixado. Não perdi Uhum. nenhum sábado de programa, não. Todo sábado estava lá com dor, sem dor, tomava medicação, estava lá fazendo o programa. Não perdi. Olha só. Então, eu acho que a gente tem que ser isso, né? Responsabilidade em primeiro lugar. É. Não é, Gente, Márcia? eu tinha A gente tem, e os ouvintes esperam a gente, né? Então é isso. eu tinha um defeito muito grande que eu era muito reclamão, porque a gente que é um pouco perfeccionista, a gente reclama de tudo. A gente quer tudo tá perfeito, e eu tenho que parar com isso. Eu comecei a tentar mudar isso recentemente. Então é uma coisa meio difícil, assim, pra gente que é meio perfeccionista, mudar esse tipo de coisa. De pouquinho em pouquinho eu tô galgando, mas eu vou dizer pra vocês, é difícil, viu, gente? É muito difícil fazer isso pra gente. Mas eu tô galgando. Graças a Deus eu tô mudando um pouco essa atitude, mudando um pouco essa visão, tô tendo mais gratidão, né? Gratidão a todo mundo que me deu a oportunidade e também gratidão ao momento que eu tô vivendo agora, nesse presente aqui no É novo estúdio. difícil, mas não é impossível, né? É, não é impossível, mas tem que se esforçar. Pra gente que é perfeccionista, tem que se esforçar muito. E eu vou dizer pra você, é uma luta constante. Quando eu paro assim, isso aqui, nossa, que merda, isso aqui. Aí eu já, opa, peraí, não, eu tenho que agradecer, Isso. porque Exatamente. pelo menos assim do que e se fosse pior, né? Agradeço a Deus. Às vezes tem pessoas que têm situações piores, Nossa, né? verdade. Você também tem um sobrinho que é jogador de futebol, né? Gustavo, falar um pouquinho dele? Posso falar um pouquinho dele? Dá tempo? Pode falar, mas antes eu quero só dar um recadinho da KS Pastéis novamente. Ela vai falar sobre o sobrinho dela. Cara, eu quero de novo falar sobre a KS Pastéis, porque é uma rede incríveis de pastéis que está dando o que falar lá na Engenheiro Goulart. Fica do ladinho da estação Engenheiro Goulart, na Rua Gagé, número 54. Lá você encontra pastéis de qualidade, pudins, nossa, uns pudins maravilhosos, pudins gourmet, sorvetes. Além de tudo isso, ainda tem também tem uma choperia lá, tipo um bar onde eles fazem tem cervejas, tem caldo de cana, acho que eles vai colocar também o Juarez, estava conversando com ele, ainda é um projeto, vamos ver. Mas tem a máquina também de ursinhos lá, eu sempre falo da máquina de ursinhos. Sou todo crianção, gente, como vocês viram aqui no nosso estúdio. Tô com Batman aqui, eu tô com minhas parafernálias aqui, como dizia o J. Wilson. Então, eu gosto dessas coisas. E é isso aí, gente. Vão conhecer lá na Rua Gagé, número 54. A KS Pastéis está fazendo sucesso lá na estação na região de Guarulhos, do ladinho da estação Engenheiro Goulart. Mas vamos lá, fala um pouco do seu sobrinho. Então, Quem é o seu sobrinho? É o Gustavo Cascardo. Hoje está lá na Bulgária. Nossa, na Bulgária? Está na Bulgária. Olha que Acho chique. que agora no mês de julho, acho que ele vem fazer um passeio com a gente. Vai ficar aqui uns 15 dias, mas ele retorna para a Bulgária de novo. Tem contrato, né? Então não tem como, né? Tem contrato Mas- internacional. O bicho é fera, hein? O bicho é... Não pode. Então, o que que acontece? O Gustavo foi assim, ele aos 6 anos ele começou, ele conta as histórias, já contou lá, ele fecha lá as entrevistas no final de ano na Ele já Rádio foi Mogi entrevistado no seu programa. Já. Falar um pouquinho de Gustavo. Gustavo, beijo pra você, ó. O que que acontece, Gustavo? Você tá falando agora há pouco que é difícil, né? A Aham. gente tem que persistir, né? É difícil. O Gustavo começou com 6 anos em Mogi e era uma luta. Ele morava lá na chácara, lá você conhece a Mogi Bertioga, que é bem longe, distante daqui de Mogi, é uns 40 minutos de ônibus. E o pai dele colocou ele numa escolinha, tá? E aí foi indo, aí foi indo, tá? Vamos cortar um pouco, senão a gente vai ficar muito longo. E aí, resumindo, eu vinha com ele para fazer treino aqui em São Paulo, na Portuguesa. Trazer ele aqui no Engenheiro Goulart, acabou de falar, né? Ali do lado do CT, ali do Corinthians. Então, eu vinha com ele todos os dias para ele fazer treino. E eu ficava ali, não tinha o que fazer, a gente não tinha nem o dinheiro para comer um lanche, Marta. E ele entrava ali para dentro da Portuguesa, né? Para fazer os treinos. E eu ia lá por Parque Ecológico. Eu ficava ali no Parque Ecológico. Mas sem dinheiro, né? Porque não dinheiro, né? Esperando ele acabar o treino pra gente ir lá. Então, todo dia a gente pegava o trem e ia. Mas é assim, ele não desistiu, né, o Gustavo?
O Gustavo não desistiu, e ele foi uma luta, e a gente via, ó, depois disso, ele foi para Portugal, acho que Itália, Índia, Sei. África. Nossa, já ele é foi pra vários internacional, países. hein? Ó, que poder. Portanto que ele pode morar na Itália, ele pode, ele tem o visto. Caramba, tenho visto. Ele tem o visto, ele pode morar na Itália, ele tem o visto. Então, mas ele não está na Itália, ele está na Bulgária. Ele jogou, acho que 4 anos no Atlético Paranaense. Olha, que Ele orgulho da mãe dele, hein? Ele jogou no Atlético Paranaense. Jogou com aquele goleiro que agora é do Palmeiras, Sei. né? Eu não sei o nome dele. Não me recordo o nome dele. Mas o Gustavo é, assim, uma pessoa, assim, maravilhosa. Não tenho que, né? É uma luta. Foi uma luta para ele. Lógico que desistir. Desistir não pode, não Nunca. podemos Ele desistir, já pensou, sabe, assim, que não Gente. tinha dinheiro nem para pagar uma condução. Então, era difícil. Portanto, que quando ele, com 13 anos, ele foi morar em São Paulo, no alojamento. Agora, imagina um filho seu com 13 anos tendo que sair da sua casa para ir morar no alojamento, porque Sim. a situação ficava difícil, ficar pagando condução todo dia. Então, foi isso aí. Então, ele lutou, ele, né, persistiu, e hoje ele está na Bulgária, jogador E é um vencedor, profissional. então persistam nos seus Vencedor, sonhos, nos Gustavo seus Cascardi, objetivos. tá lá. Beijo Gente, pra você, Gustavo. A gente tá acabando o nosso programa, não é isso, produtor? Falta poucos minutos? Falta poucos minutos para acabar o nosso programa, então eu só quero agradecer a vocês que estão conectados aqui no canal Geração Ultra Jovem. Muito obrigado. Se vocês quiserem dar uma força também, a gente está com uma lojinha lá na Shopee, a loja dos nossos produtos lá da Shopee. Tá tudo baratinho, gente. Tem escova de dente, R$ 2,50. Nossa, tem muita coisa legal. E vale a pena você ir lá conferir e nos ajudar, porque você vai estar ajudando a gente, como a gente falou aqui, de não desistir. Nós estamos com o nosso sonho e nós não queremos desistir dos nossos sonhos. Então ajude a nossa loja lá na Shopee. Encontre produtos de qualidade, barato, né? Num valor bem acessível. E vocês vão estar ajudando aqui o podcast Ultracast aqui do nosso Geração Ultra Jovem. Muito obrigado por vocês que têm acompanhado aqui a entrevista. Muito obrigado a vocês. Sejam sempre bem-vindas aqui ao Estúdio Pode Vir. Te agradeço Muito obrigada. pelo convite. Muito obrigado, Anderson, pelo espaço. Obrigado pelo Estúdio Pode Vir e obrigado a todos vocês que assistiram o programa.